Eu gostaria de convidar vocês para abrirem a palavra de Deus, mas vamos ficar de pé e ler a palavra de Deus. Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. Lucas 18, 1 a 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Senhor, pedimos que o Teu Espírito ilumine a Tua palavra e que ela possa germinar na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos pensamentos e sentimentos, frutos dignos do chamado que recebemos do Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Por que orar? Por que orar? Nós estamos conclamando aí uma vigília de oração para o dia 1º. Estamos procurando um local. A maioria dos locais que nós já vimos, inclusive aqui, não permite que a gente passe, vale a noite, entre pela madrugada. São lugares públicos e há certas restrições de segurança e uma série de coisas, e nós ainda não conseguimos um local aqui na região para nos reunir nessa vigília. Estamos procurando. Se você tem alguma sugestão, firme ou não tão firme, mas está valendo tudo, pode dizer para a gente. Mas por que orar? É interessante que essa passagem aqui de Lucas 18, ela acontece exatamente logo depois do relato de Jesus falando sobre a sua segunda vinda. Isso é interessante porque Jesus, quando ele passa do assunto da segunda vinda para a oração, e essa história que ele conta especificamente, ele está mostrando claramente que tem uma relação direta entre vigiar e orar. Esse ensinamento, neste caso de Jesus, emprega uma metáfora, e a gente está acostumado a ter metáforas na vida, a gente usa elas constantemente. Aqui é a metáfora do contraste. Por exemplo, a gente usa isso quando a gente quer realçar alguma coisa. A forma mais frequente é a comparação. A gente constantemente compara uma coisa com a outra. Por exemplo, algumas metáforas podem ser muito vivas, como estou tão perdido como um cego em tiroteio. Mas o contraste é uma maneira também muito importante de comunicar uma verdade. A metáfora do contraste. Tornar essa verdade real. E é exatamente o contraste que Jesus usa aqui nessa história para nos ensinar sobre a oração. Sobre por que orar. Quando eu estava na escola média eu tinha um amigo da classe, um colega que estudou comigo vários anos. Ele tinha 1,90 m de altura e pesava provavelmente lá pelos seus 120 quilos. Está acordado. O apelido dele é Mildinho. Então, muitas vezes a gente usa um contraste para enfatizar uma verdade, alguma coisa, uma característica proeminente da pessoa. E foi exatamente isso que Jesus está fazendo aqui nessa história que ele conta. Para colocar esse assunto da oração em destaque, Jesus usa 3 contrastes. E o primeiro deles é um contraste de princípios.
Lucas é muito cuidadoso quando ele indica por que Jesus estava falando essa parábola, o que ele queria ensinar. E ele diz, está escrito aí, especificamente: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ou, como diz uma outra versão, e nunca esmorecer. Jesus então está nos confrontando aqui, nós hoje, depois de tanto tempo, com uma escolha que a gente não pode escapar dela. Ou a gente ora, ou a gente se desanima. Um ou outro. Ou nós aprendemos a clamar a um Pai invisível que está sempre presente conosco, ou então iremos nos desanimar, iremos esmorecer. Neste último caso, não vai nos restar nada senão juntar toda a nossa força, colocar a nossa face mais bonita e viver pela vida sem esperança. É um ou outro. Ou a gente aprende a orar, ou nós vamos viver desanimados. Alguns poderiam contestar, mas e as pessoas que parecem encontrar a alegria de viver sem serem cristãos? Gente que parece que ter descoberto uma maneira pela qual a vida pode ter significado, pode ser emocionante, cheia de romance, cheia de aventura, sem recorrer à oração, sem recorrer à fé religiosa. É interessante a gente parar um pouquinho e pensar sobre isso. Quem é que não encontrou pessoas assim, e pensou, pois é, mas qual é o segredo dessas pessoas? Será que existe uma outra maneira da gente realmente encontrar profundamente significado e preenchimento de alma? Lá no fundo mesmo? Será? Quando a gente observa com atenção aqueles que parecem ter descoberto os segredos da vida, que parecem ter essa vida excitante, de aventura, de romance, de grandes interesses, muitas vezes, frequentemente, nós somos surpreendidos quando, de repente, essas pessoas que nós idolatramos, idealizamos, de repente têm uma súbita queda, destroem vidas, perdem seu rumo, sua carreira, outras vidas. Às vezes, aqueles que os idolatram acabam com a sua vida ou eles próprios tiram a vida. Em última análise, durante muito tempo, ídolos que parecem ter conquistado o segredo de viver de uma forma intensa, demonstram que o tempo todo havia um vazio no interior, um coração sem esperança alguma. Há alguma coisa mais patética hoje do que a tortura de milhões de pessoas que estão procurando encontrar significado na vida? Isso não afeta somente as pessoas que já viveram bastante, já tiveram a sua aventura e acabaram sem esperança, sem nada, amargurados. Essa atitude, essa condição a gente encontra também com frequência entre jovens, com a vida toda diante deles, esperando para ser vivida. E por quê? Nós estamos apenas colhendo os frutos daquela ideia de que nós vivemos num mundo, num universo impessoal, que nada mais é senão uma máquina gigante, inexorável, que obedece a leis implacáveis, ao passo que nós, humanos, somos pequenos seres minúsculos, impotentes e transitórios. Onde é que se originou essa ideia? Não vem da ideia que a gente entronizou, talvez, a ciência como agnóstica, como o nosso Deus pessoal. É claro que a verdadeira ciência tem muito valor, nós valorizamos a ciência dessa forma. Mas os nossos confortos, os nossos luxos, aquilo que nós até mesmo comemos, as nossas provisões, tudo isso nos vem pela avenida do desenvolvimento, da ciência, do progresso, das coisas que nós obtemos. Mas a ciência está num grave perigo, porque ela já se é exaltada aos olhos de muitos como um verdadeiro Deus. Nós construímos um altar, queimamos incenso para essa noção agnóstica. E o problema é que esse Deus é oco. É um Deus sem coração, sem compaixão. Ele pode apenas analisar, medir, dissecar, especular, pesar.
E o universo, quando ele é visto com esses olhos de um Deus desse tipo, ele é impessoal, da mesma maneira frio, implacável e distante. O resultado é que nós temos hoje gerações, não é uma, várias gerações convivendo, que têm sido criadas sem um Pai celestial. A agonia que nós ouvimos nos nossos dias não é nada senão o grito de uma orfandade universal. E é por isso que grandes filósofos e pensadores que escreveram a partir desse ponto de vista, como por exemplo um que já foi há muito tempo, estão famoso no começo da primeira metade do século XX, um filósofo inglês, Bertrand Russell, tornaram-se inevitavelmente pessoas extremamente pessimistas. Eles deram expressão ao que a gente chama o sentido trágico da vida. E não é o nosso louco carrossel de prazer, de divertimento, que vai simplesmente servir como um anestésico para a dor que existe na nossa alma. Jesus tem razão quando ele diz que há apenas duas alternativas. Ou oramos, ou nos desanimamos. Ou uma coisa, ou outra. Por que orar? Porque além das coisas que a ciência pode medir, pesar e analisar, para além desse universo aparentemente frio e impessoal, existe ao nosso redor, Jesus disse isso, o coração de um Pai. A cercar-nos estão os braços do Pai. E devemos clamar por Ele, pois em Cristo a sua voz já clamou por nós. Assim devemos responder como uma criança que está perdida no meio da floresta, ou perdido de seu pai, e chama, pai, pai, onde é que você está? Ou como aquelas crianças que somos, que não sabemos exatamente o que está errado conosco. Uma criança, ela olha para o pai ou para a mãe, com aquele pedido de ajuda, mas ela mesma sabe que está errado. A mãe, o pai, olha para a criança, pega nos braços e sabe exatamente o que ela precisa. Como um pai, a Bíblia diz, Salmo 103:13, se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que os temem. O pai ouve e responde os filhos quando estão em apuros, mesmo que eles clamem pelo motivo errado. No entanto, quando clamamos a Deus, esse Pai Celestial nos ouve, e a força desse Pai Celestial se mobiliza para agir em nosso favor. Há um objetivo nessa história que Jesus contou, e é óbvio. E é óbvio que ela inclui também um segundo contraste, que é um contraste entre pessoas. E o primeiro contraste é entre o juiz e a viúva. Que figura mais indefesa existe quando você lê romances, obras de literatura, e alguém escreve sobre um malfeitor, um mau caráter, alguém que quer explorar uma pessoa, sempre o vilão está lá presente e tem a figura de uma viúva. De uma viúva. Em contrapartida, do outro lado tem um juiz. A figura do juiz. Quem pode ser mais duro, inflexível do que um juiz? Especialmente um juiz injusto. Esse então da história é um velho duro, resistente, egocêntrico, sovina, com o coração tão frio como um chão de banheiro no inverno às 2 da madrugada. E a viúva tem um adversário. Alguém que está assediando constantemente, tornando a sua vida difícil. Ela já apelou por ajuda. Mas o juiz pouco se importou. Ele ficou impassível às suas súplicas, nada fez ele fazer alguma coisa, ele era um juiz sem Deus, a Bíblia diz. Então não havia sentido em apelar para ele com uma linguagem religiosa, piegas. Um sentimento dessa natureza não movia o seu coração. Ele não tinha consideração alguma pelo ser humano. Não havia nenhuma pressão política que podia fazê-lo agir ali. Tendo em conta a dureza desse coração, o caso da viúva era absolutamente sem esperança. Ela não tinha o que fazer, não sabia o que fazer para mudar a atitude dele. No entanto, Jesus disse que ela encontrou um jeito.
Não sei se eu podia dizer que era um jeito feminino. Talvez não seja muito justo falar isso. Alguns talvez pensem assim. Ela começou a fazer a vida do juiz ficar insuportável. Ela não lhe deu descanso dia e noite. Ela ia todo dia no tribunal, ficava perturbando, incomodando, até que finalmente o juiz foi forçado a fazer alguma coisa. Ele atendeu ao pedido dela e ela conseguiu o que precisava. E exatamente aí está o objetivo da história que Jesus contou. O que Jesus está querendo mostrar? Ele simplesmente está dizendo que a viúva encontrou o segredo de lidar com juízes relutantes. Ela descobriu, em outras palavras, qual é a chave para acionar o poder. Ela encontrou um princípio que fez até mesmo um juiz injusto agir, apesar da sua enorme indisposição. Então Jesus está dizendo para nós que a oração é um princípio causador, que serve como chave para o coração de Deus, do Deus Pai. Essa pressão persistente da viúva foi a chave para o juiz iníquo atendê-la. Mas no nosso caso, a oração constante é a chave para a ação de Deus na nossa vida e no nosso mundo. Quando a vida, como no caso da viúva, nos parece impossível ou inútil, quando somos vítimas de forças que são muito maiores do que nós podemos lidar, quem é que não sentiu assim já? Quando não surgem aberturas nos muros da pressão que nos envolvem e nos apertam cada vez mais e nós não encontramos saída. Há um caminho, Jesus disse. Há uma saída. Quando nós temos apenas a certeza de perdas, falhas e não tem um fim à vista, Jesus está dizendo, há um caminho. Há um caminho para o lugar onde existe poder para atuar na minha situação. Há um caminho que leva a solução para o nosso problema. Há uma resposta para essa pressão, às vezes, insuportável. E esse caminho é a oração. Simplesmente clamar a um Deus que não podemos ver, mas em quem confiamos. Um pai com o coração de pai, com a compaixão de pai, com a disposição de pai para agir. A oração, Jesus disse, sempre comove o coração de Deus. Sempre leva a Deus a agir. Claro, existe um outro contraste intencional aqui na história também, além do juiz e da viúva, e é um contraste intencional, pois Jesus afirma expressamente que Deus não é como juiz injusto. Ele não vai atrasar a resposta às nossas orações. Nem a gente precisa armar um barraco para fazer ele se mexer. A Bíblia que nós lemos o texto, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Tem gente que ensina que Jesus está aqui querendo incentivar um tipo de oração que às vezes é chamada da oração que prevalece. Às vezes, muitas vezes, isso não passa de uma maneira de descrever uma tentativa de ficar martelando na cabeça de Deus, de não dar descanso a Deus, ficar protestando diante do trono do céu até conseguir as nossas reivindicações atendidas. Esse jeito de orar é absolutamente contrário aos ensinos das Escrituras. Houve um homem, muitos anos atrás, uma história que eu li, ele estava preocupado com a situação do mundo, especialmente com as condições morais do país, e ele resolveu então orar e entrar num jejum até que Deus enviasse um grande avivamento para corrigir a degeneração moral que ele estava vendo que tinha tomado conta da sociedade. Ele anunciou que ficaria jejuando até morrer, se fosse necessário, até esperar o mover de Deus. E ele foi enfraquecendo, finalmente
teve que ficar na cama, não tinha força para sair da cama. Os boletins médicos começaram a ser divulgados todos os dias, todo mundo seguindo o que estava acontecendo com aquele homem, e finalmente ele morreu. Morreu. Bom, o que a gente pode dizer sobre ele é que ele é um homem que tinha uma determinação incrível. A maioria de nós, talvez no terceiro dia, tinha pedido um prato com bife, batata frita, feijão e arroz. Mas ele continuou no seu propósito até que ele morreu. Isso foi oração? Não, não foi. Foi uma tentativa de chantagear a Deus. Esse homem estava vivendo a vida como se tivesse ele apontando um revólver na cabeça de Deus e dizendo para Deus assim: eu quero todo o seu dinheiro. Ele estava insistindo que Deus respondesse da maneira como ele queria, de acordo com a agenda dele. Isso não é oração. Não é. Jesus ensina que Deus não é um Deus injusto, que precisa da gente ficar forçando, persuadindo para ele agir. Ele não é justo, nem irrelevante. Não, a oração é sempre um grito de um filho amado pelo Pai. É muitas vezes o choro de uma criança que não sabe o caminho, está perdida na escuridão de uma floresta, ouvindo barulhos no mato, estranhos, assustadores. A criança pode gritar pedindo para ser levada para um caminho aberto, uma estrada, ou pedir para estar segura, que ela quer estar em casa, na cama dela, ou pelo menos ela quer ver uma luz em algum lugar para ela poder andar numa direção no meio daquela escuridão. Mas nem sempre a oração é respondida da forma como a gente ora. Deus é Pai. E como Jesus afirmou em outro lugar, Ele já sabe que temos necessidade antes da gente orar. O apóstolo Paulo, inclusive, nos lembra que nós não sabemos orar. Não sabemos o de que precisamos. Não sabemos pelo que orar. Essa é a nossa fraqueza, escreveu o apóstolo Paulo em Romanos 8, 26 e 27. E o Espírito Santo é quem corre para nos ajudar, porque Ele sabe, e Ele ora, e Ele intercede por nós, Ele nos ajuda. O Pai sabe, e porque Ele é Pai, Ele sabe que não é ainda tempo de responder dessa forma específica como a gente está pedindo. Ele sabe que essa não é a melhor coisa que a gente precisa, ou que não é a melhor coisa para aquela hora, naquela circunstância. A resposta pode parecer muito atrasada, mas nunca há atraso na resposta à nossa oração. Isso é o que Jesus está dizendo. Quando clamamos, há imediatamente uma resposta, sem demora, rapidamente. Deus corre para nos ajudar e socorrer o filho que clama. A resposta é o aperto da mão do Pai na nossa mão. É o conforto silencioso da voz do Pai, às vezes através das Escrituras. É a reafirmação da sua presença conosco, mesmo que a floresta ainda esteja escura e os ruídos estejam cada vez mais altos e assustadores. Há uma reafirmação imediata de que o Pai está conosco. E no tempo próprio, à sua maneira, Ele vai nos levar para casa, vai nos colocar em segurança na cama e vai nos levar novamente para a luz. Como lemos, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele noite e dia? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, afirmou Jesus, Ele lhes fará justiça e depressa, depressa. Jesus termina a história com uma pergunta súbita, que exatamente apresenta o terceiro contraste. Esse é um contraste da prática. Ele pergunta: contudo, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Lucas 18, versículo 8. Observe que Jesus não está dizendo quando vier o Filho do Homem, ele não encontrará fé na terra. E nem quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra. Ele deixa a pergunta no ar. Ele não está respondendo a pergunta. Mas tem uma coisa nessa história que ele não deixa dúvida. É a fidelidade do Filho do Homem. A dúvida está toda na última parte da pergunta. Ele não está dizendo se o Filho do Homem vier, mas
quando o Filho do Homem vier. Por isso é uma coisa absolutamente certa, ele virá. Isso não depende da nossa fidelidade, da nossa falta de fé, depende apenas da soberania de Deus, e todos os processos da história, inclusive os que estão rolando hoje na nossa vida, na nossa igreja, estão caminhando para esse final. Jesus voltará. Não há a menor dúvida de que Deus está pronto para fazer exatamente o que Ele diz que vai fazer, em qualquer circunstância, a qualquer momento. A Bíblia diz que nele não há sombra de variação, não há acepção de pessoas. Ele não discrimina pessoas, nada disso. Deus é absolutamente fiel. O homem é que é responsável por todas essas dúvidas. Afinal de contas, o que é que está por trás desse frenesi, dessa agitação, desse clamor que às vezes a gente encontra em reuniões de oração realizados para pedir poder, milagre ou qualquer outra coisa? Não é uma tentativa sutil de chantagear a Deus, ou pelo menos de culpá-lo pelas nossas fraquezas. Nós não estamos, às vezes, na prática dizendo: Senhor, o problema é que você não nos deu tudo o que precisamos. Você não disponibilizou tudo. Você está segurando, você está relutando. Tá, o Senhor dá, mas relutando. E muitas vezes não dá o que falta. E se tivermos tudo, quando tivermos tudo, então nós vamos trabalhar para o Senhor. Jesus está dizendo: isso não é verdade. É errado colocar o ônus sobre Deus, porque Ele é absolutamente fiel. Não há nada faltando da parte de Deus. Nem nunca houve. Mas Jesus continua no texto. E é assim que ele está querendo dizer, é isso que ele quer dizer. Deixe-me fazer uma pergunta. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Parafraseando. Deixe-me fazer essa pergunta. Não é possível, não é remotamente possível que os homens prefiram a fraqueza em vez de poder? Que eles prefiram a ansiedade em vez da paz? Que eles prefiram a agitação em vez de descanso? Que eles prefiram a dúvida em vez da confiança, o medo em vez da fé, a maledicência em vez da verdade, odiar em vez de amar? Será possível que quando o Filho do Homem vier, ele não encontre fé na terra? Veja, a colocação de Jesus não é: quando o Filho do Homem vier, encontrará pessoas orando? Não. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé, porque a oração é a expressão da fé. A oração verdadeira não é ficar cutucando ou tentando fazer Deus agir, persuadir Deus, um Deus relutante. Nunca! Isso não é oração. Orar é crer, é agradecer em vez de reclamar, é confiar em vez de testar, é regozijar-se, é aceitar, é receber. Isso é oração. Alguém podia dizer à luz disso: bom, se existe mesmo um pai lá fora, e ele está ansioso para dar e sabe o que a gente precisa, e se, principalmente, nós somos tão inclinados a orar da forma errada, por que nos preocupar em orar? Por que Ele não nos dá tudo independentemente da oração? Essa é uma objeção que a gente ouve constantemente. E a resposta é muito simples. O propósito da oração é nos levar à compreensão do programa e do propósito de Deus. O propósito da oração é nos alinhar à vontade de Deus. Esse é o propósito da oração. Todos nós devemos conhecer, ou já conhecemos, um casal que já parou de falar um com o outro. Normalmente, quando isso acontece, esse casamento está já num processo de desintegração. É um relacionamento que está morrendo, um prenúncio triste de ruína de um amor que uma vez existiu, mas agora se foi. Por quê? Porque relacionamentos vivos requerem voz. Precisam ser expressos. Deve haver intercâmbio, fluxo de palavras para que seja uma relação viva, fecunda, vital. Então a oração é uma necessidade absoluta para nós, vital, para ligar o coração do filho com o pai,
celestial. E é exatamente por isso que Jesus faz a pergunta: quando ele vier, ele vai encontrar pessoas exercendo esse privilégio abençoado. Ele irá nos encontrar expressando, derramando nossa oração ao Pai sem travas ou obstáculos. Falando com o Pai sobre as tristezas, bem como sobre as alegrias, os sentimentos profundos do nosso coração, tudo. Será que quando ele voltar, ele encontrará gente assim? Essa é a verdadeira expressão de fé. E deixar de orar é, inevitavelmente, parar de falar com Deus e começar a falar sobre Deus. Quando a gente fala sobre Deus, em vez de com Deus, nós estamos simplesmente manifestando uma fé deteriorada. A finalidade de toda a fé é nos levar ao contato direto, pessoal com Deus. A marca de uma religião decadente são pessoas profundamente absortas na discussão sobre Deus. Muitas vezes em linguagem difícil, empregando frases complicadas, passando horas longas em debates teológicos sobre a natureza e o caráter de Deus. Mas como Lutero muito apropriadamente perguntou: você que manifesta preocupação com a sua religião, por que você não ora? E eu gostaria de acrescentar: você preocupado com a sua família, por que você não ora? Você preocupado com a sua profissão, por que você não ora? Com a sua saúde, por que você não ora? Com as suas finanças, por que você não ora? E você que se preocupa com a sua igreja, por que você não ora? Vamos curvar as nossa cabeça agora e orar. Eu não posso orar por você nessa hora, mas você pode e deve orar. Pai nosso, essas palavras do nosso Senhor Jesus nos fazem cientes da falta de fé em nossas vidas. Clamamos ao Senhor agora em nossa fraqueza e incapacidade de exercer a verdadeira fé. E dizemos: ó Pai, ensina-nos a orar. Ensina-nos a ser homens e mulheres que dependem continuamente do Senhor, que derramam na sua presença todos os aspectos da nossa vida sem entraves, sem reservas, dizendo todas as coisas ao Senhor, mas também ouvindo o que o Senhor tem a dizer sobre todas essas coisas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.